Só teu nome é digno de receber adoração. Diga: Santo, Santo. Só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Digno, só teu nome é digno. Declare de receber, de receber adoração. Santo, cante. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, cante. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Bem alto, cante: tua graça me basta. Tua graça me basta. Ela me alcança. Ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e dizer: ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Oh, e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Você pode dizer mais uma vez isso ao Senhor? Digno, só teu nome. Cante, cante bem alto ao Senhor, de receber adoração. Isso, cante. Tá muito lindo, cante. Santo, declare o nome dele, Santo. Santo,
Só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, declare isso. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça bem alto, declare. Tua graça me basta. Ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar. As vozes declaram: e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Mais uma vez você pode dizer: e ser livre. Cante. Isso, você é livre na presença do Senhor. Livre pra te exaltar, Senhor. E ser livre pra me derramar diante de ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque naquela cruz, quando tu te escravizou por nós, quando tu deixou te pregarem, te prenderem na cruz, naquele momento tu nos fez livre. Quando colocaram grilhões em ti, os nossos grilhões caíam por terra. Quando te amarravam e te prendiam, nós é que estávamos sendo soltos. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque a tua morte se tornou nossa vida. Aleluia. Porque o teu sofrimento se tornou nossa alegria. Porque a tua dor tira a nossa dor, e os teus sofrimentos curam nossas doenças. Obrigado, Jesus, porque nessa loucura tu trocou o teu lugar pelo nosso, e aquilo que eu merecia tu levou sobre ti, e tu pagou pelos meus pecados. Somos nós que merecíamos a cruz, mas tu levou ela por nós, sem nos perguntar, sem nos questionar se nós queríamos isso. Sem nós merecermos, tu decidiu morrer por nós. Tu levou sobre ti o peso dos nossos pecados, o castigo que estava sobre nós, tu levou sobre ti. Com dores e sofrimentos tu levou eles, e tu fez isso por amor, um amor sem fim, um amor gratuito, que nos constrange, que nós não entendemos, mas que nós, de braços abertos, recebemos o teu amor essa tarde, Jesus.
Recebemos o teu amor, amor sem fim, amor inexplicável, amor que nos constrange. Recebemos o teu amor. Não podemos explicar esse amor, não podemos explicar essa bondade. Nós te traímos, nós te humilhamos, nós te negamos milhares de vezes com nossos pecados, nós te negamos, mas tu nos aceitou, nos cobriu com teu amor, nos cobriu com tua bondade. O que podemos fazer diante de um amor tão grande? Nos derramar, nos derramar, nos derramamos, nos derramamos diante de ti, Jesus. Oh, tu nos fez livre. Queremos hoje só te adorar, nos entregar a ti. Diga, Jesus, Pra te exaltar, aleluia. Senhor. Livres, Ser livre pra me derramar diante de ti. Oh, e ser livre pra te adorar. Oh, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. nos leva mais fundo nessa tarde, Jesus. Nos leva mais fundo, mais perto de ti. Nos achegamos bem perto de ti, Jesus. Nos achegamos bem perto de ti. Colocamos o nosso coração em ti. Colocamos a nossa mente em ti. Queremos ter intimidade contigo. Tu que estendeu tua mão para nós e nos atraiu a ti. Hoje nós corremos e te abraçamos. Nós queremos mais de ti, Jesus. Queremos mais de ti, Jesus. Diga isso, eu quero mais de ti, Jesus. Quero mais de ti, Jesus. Mais intimidade contigo. Mais da tua presença. Mais da tua presença. Restaure em nós o teu plano. Restaure em nós o teu plano. Restaure em nós a tua vontade. Nos faça nos tornarmos novamente a tua imagem e semelhança. Oh, nos faz mais parecidos contigo. Possamos expressar esse amor, esse poder e essa graça. Assim nós pedimos nessa tarde, fala conosco. Queremos ter um encontro mais profundo contigo. Mais profundo, mais profundo, mais profundo. Fala conosco. Te damos liberdade, Espírito Santo, nesse lugar. Espírito de Deus, tu tem liberdade. Coração de cada garoto, cada garota, cada menino, cada moça, cada homem, cada mulher. Espírito Santo, tu tem liberdade. Liberdade. Fala conosco. Nos transforma. Nós não sabemos nem aonde devemos chegar, nem como devemos ser, mas tu tem um plano perfeito. Nós somos como uma semente que é plantada na terra e ninguém sabe que árvore que ela vai ser e como ela vai ser, mas tu já tem um projeto dentro da semente. Quando enterrada, a semente parece que está morrendo, que está sendo sepultada, mas dali brota uma nova vida, muito maior, e que dará frutos, que será lugar de habitação de aves, de pássaros, fará sombra, será útil. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, morremos para nós mesmos, para que nasça a tua vontade em nós. Assim nós pedimos, Pai, em nome de Jesus nessa tarde. Fala conosco pela tua palavra. Te adoramos, Jesus, e te aplaudimos. Aplauda Cristo. Jesus está aqui.
Jesus está aqui. Jesus está aqui. Amém? Como é bom estarmos na presença de Deus. E Ele quer continuar falando contigo. Pode sentar um pouquinho. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus colocou algo no meu coração. Presta atenção. A vontade de Deus. Cutuca o jovem do teu lado. Diz assim: a vontade de Deus é restaurar o plano inicial dele para a tua vida. Pode ligar para mim as outras refletores amarelos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode colocar na RA no telão. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu amo o livro de Gênesis, porque eu acho que tudo tem um começo. Quando eu era adolescente e quando eu era criança, eu era muito curioso, e eu sempre queria saber o porquê das coisas. Tipo, eu via a TV funcionando e dizia: pai, mas como que essas pessoas estão ali dentro? Elas não estão ali dentro, elas estão em outro lugar. Mas como que isso vem até aqui? Por aquela antena, mas como? Mas por quê? Por quê? E meu pai começava a contar. Uma vez um homem, meu pai gostava de histórias e ele contava essas histórias. Um homem inventou um aparelho e aí ele contava a história da invenção dos aparelhos. E eu achava o máximo. E eu sempre dizia: pai, me conta como é que inventaram a TV, como é que inventaram o rádio. E eu fui crescendo e eu fui entendendo que tudo tem um começo. Tudo é assim hoje, porque antes algo aconteceu. Tudo é consequência de alguma atitude. Sempre houve um antes. E talvez por isso que eu fui fazer faculdade de história, porque eu queria entender o antes do antes do antes. Mas como eu falei ali atrás para alguns amigos, não foi a faculdade que respondeu as minhas perguntas. As perguntas mais profundas que eu tinha, só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, conseguiram responder. E o livro de Gênesis, ele, se você já tem um pouquinho mais de conhecimento, e você ler ele com cuidado e com estudo, você consegue aprender muita coisa sobre a vontade de Deus para ti e para mim. Porque nessas primeiras páginas da Bíblia, mostra qual era a vontade de Deus para nós. E diz que no princípio Deus criou tudo que havia, os céus e a terra, o universo. Mas aqui na terra, este planeta, ele não tinha forma. Ele era uma confusãozinha. Havia trevas, era uma escuridão. Os geólogos falam que há mais ou menos uns 10 bilhões de anos atrás, o planeta Terra era puro vulcões e lava no meio de águas. E esses vulcões soltavam uma fumaça tão escura que o planeta era todo escuro. E por isso que a Bíblia diz que havia trevas sobre a face das águas. Era água em volta de trevas. Mas uma coisa havia nesse lugar: Deus tinha um plano para esse planeta, para este planeta. Por isso Ele tinha criado todo o universo. E nesse planeta Ele tinha um plano específico. E por isso Ele tinha criado esse planeta no tamanho perfeito, com a pressão atmosférica perfeita, e colocado na distância perfeita do Sol, e colocado os elementos necessários aqui. E então Ele começou uma obra de transformação. E tudo começou quando Ele colocou o seu Espírito para soprar sobre a face desse planeta. Preste atenção, toda obra de Deus começa pelo Espírito soprando. O Espírito de Deus soprava sobre um planeta em caos, um planeta escuro, sem nada, mas Deus soprava. E depois, quando Deus foi transformando esse planeta, você vai ver que Ele primeiro faz esse planeta ter luz, depois Ele coloca a separação entre águas e terra, depois Ele cria animais na água, animais na terra,
plantas no meio desse caminho. E por último, no sexto dia, Deus cria, no sexto momento dessa criação, que não são dias humanos, mas são dias de Deus. Deus cria nesse sexto momento, o auge da sua criação, os seres humanos. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Com quem Deus conversava? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém fala a nossa quando está sozinho. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, dizendo: e agora, o que vamos fazer? Não, eu tenho um plano, disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Na NTLH diz: vamos criar um ser igual a nós. Igual a nós. Deus olhava para o Filho e via o Espírito Santo, e os três ali naquela comunhão perfeita diziam: nós queremos companhia. Vamos multiplicar a bondade, vamos multiplicar o bem, vamos transformar isso que é espiritual em algo biológico, vamos transformar a graça em algo físico. E Deus então criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, eu via a minha filha sendo gerada no ventre da minha esposa através da ecografia. E como é um milagre grande você ver ossos se formarem no útero de uma mulher, pele, nervos. E em nenhum momento a minha esposa tinha que dizer: ei, vamos fazer agora, eu e tu, Dionísio, vamos dizer, surja um pulmão, surja um coração, surja um pezinho, formem-se agora 5 dedos. Não, nós não dizemos nada. Aquela criança simplesmente vai crescendo. Um irmão querido nosso, um dos líderes de jovens aqui da região, descobriu que a sua esposa estava grávida já nos últimos meses. Foi uma surpresa tão boa. E sabe o que aconteceu quando foram olhar a ecografia? A criança já estava toda formada. E ninguém pensou nisso, mas Deus pensou nisso. E Deus formou o primeiro homem do pó da terra. Um outro milagre. Deus pegou barro e transformou em células, em órgãos, em coisas perfeitas. E aí acontece o versículo, capítulo 2, versículo 7. Quando já estava todo o corpo do homem formado do pó da terra, faltava a vida. Mas Deus não queria dar uma vida qualquer. Não poderia ser uma vida como a vida de um animal, porque os animais, Deus disse assim: produza a terra animais, produza a água peixes, produza. Deus deu uma ordem e tudo se fez. Mas o homem Deus fez de um jeito diferente. Ele moldou a estrutura do homem com a própria mão, assim como um artista faz uma escultura. Pegou o barro e foi moldando. E quando estava pronta aquela obra de arte perfeita, magnífica que é você, versículo 7 diz: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. O Senhor soprou. É interessante que o sopro, na língua hebraica, na língua grega, vem da palavra sopro, da palavra vento, vem a palavra espírito. É interessante que Deus sopra o espírito de vida sobre nós. E esse espírito também é o próprio Espírito de Deus sendo soprado em nós. Lá no Gênesis, lá no primeiro versículo da Bíblia, você vê que a vida vem quando o Espírito de Deus vem. O planeta é transformado quando o Espírito de Deus vem. Tudo acontece quando o Espírito de Deus vem. E o que Deus fez com esse Espírito? Nos deu vida. E essa vida se manifestava de forma simples em Adão e na sua esposa Eva. Tudo aconteceu pelo mover do Espírito de Deus, pelo sopro de Deus.
E é interessante algumas coisas que a gente percebe. Para quais motivos Deus criou o homem? Eu consigo observar em Gênesis 3 motivos principais de Deus ter criado o homem. E presta atenção, se você encontrar estas 3 coisas, você encontra a felicidade. Essa é a minha opinião. Primeiro motivo, abra lá comigo Gênesis 2, 24. Podemos ler o 23, olha só que interessante. Aqui está a primeira declaração de amor de toda a história. Deus viu que o homem estava só e disse: não é bom que ele fique só, vou fazer para ele, mas eu vou caprichar fazendo para ele uma esposa. E aí quando Deus formou a esposa do homem, a sua mulher, Adão acordou daquele sono, e aí ele abriu o olho e disse: será que eu estou sonhando? Agora sim, disse ele. Sabe quando você olha aquela menina, aquele rapaz, e você diz: agora sim, Deus caprichou. Agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Primeira coisa que é motivo de satisfação para nós, e que é uma bondade de Deus conosco, e que faz parte do plano de Deus para a sua vida, é que você não fique só, mas você tenha uma família. Família é um projeto de Deus, criado lá nos primeiros dias da criação. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o seu plano perfeito, e dentro desse plano de ser imagem e semelhança de Deus, estava a família. Cutuca o jovem do teu lado e diz assim: Deus te fez para ter uma família. E a tua primeira família é a família que tu já tem hoje com os teus pais. E ali agrada a Deus que você honre esses pais. Ah, mas eles não são perfeitos. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Houve a queda e muita coisa se estragou. Quase tudo. Mas a família, dentro desse contexto de amor, seres criados à imagem e semelhança de Deus, o homem sabia amar perfeitamente, e a mulher criada à semelhança de Deus também sabia amar perfeitamente, e os dois se uniam num amor perfeito, não egoísta, não mesquinho, mas um amor profundo que vinha do próprio Deus. E aí essa primeira família era a expressão do amor de Deus na terra. Imagina você amar alguém, você desejar alguém, você também ser apaixonado por essa pessoa, e tudo isso junto com uma pureza de santidade da presença de Deus. É esse nível de amor que Deus quer que você tenha por um rapaz, por uma moça. Um amor puro, profundo, quente e doce. Sabe? Ali Adão, quando olhou para Eva, ele não ficou pensando assim: é pecado da carne achá-la bonita. Não, era bom achá-la bonita. Estranho seria se Adão dissesse: ah, não gostei, prefiro a macaquinha que estava lá na árvore. Não, ele ficou feliz, inclusive ficou feliz que ela não era um homem, que ela era uma mulher. E daí diz o versículo 24: por isso deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Primeiro, deixa o pai, deixa a mãe, se une, se casa, e então se torna uma só carne. Olha já o princípio de Deus. Se tornar uma só carne, aqui está falando fisicamente do corpo dos dois se unirem e serem completos, se encaixarem perfeitamente no ato sexual, inclusive. Isso só pode acontecer entre um homem e uma mulher. E na vontade de Deus isso deve acontecer quando você deixa o seu pai, deixa a sua mãe, e então se une perfeitamente com alguém que você se comprometeu para ser um só por toda a vida. Primeiro passo, quando Deus criou o homem e a mulher, criou você e eu, foi nos projetar para vivermos em família. E eu profetizo nesses dias que Deus vai te dar uma família abençoada. Segunda coisa, família aqui inclui amigos.
Pessoas que você pode contar. Segunda coisa, Gênesis 1, 28. Volta um pouquinho ali na sua Bíblia. Pode colocar na RA no telão. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só, dentro desse contexto de família, você vai ter filhos. E Deus os abençoou, ou seja, na vontade de Deus é que os filhos sejam abençoados, que os pais abençoem seus filhos, que a família seja uma bênção, que dentro de casa não haja brigas, que haja paz. Deus os abençoou. Família é um projeto de Deus. E depois, olha a segunda parte, que vem o segundo plano de Deus para o ser humano. E disse: dominai a terra sobre os peixes do mar, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus está dizendo: eu te criei também, além de formar uma família, para você governar este planeta com sabedoria e trabalhar. Trabalhar faz parte do plano de Deus para a sua vida. Gênesis 2, 25. 2:15, desculpa. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Coloca na NTLH. NTLH diz que Deus colocou no jardim para nele fazer plantações, cuidar dele e nele fazer plantações. Escuta o que eu vou te falar. O trabalho foi criado por Deus para ser algo bom e prazeroso em nossa vida, no qual nós colocamos os dons que Deus nos deu para transformar essa terra num lugar melhor de viver. Escuta, Deus te criou para trabalhar. Escuta que o jovem lá diz isso. Deus te criou para trabalhar, e Ele vai te dar o dom para fazer o que Ele te criou. Imagina se eu pegar duas chaves de fenda e for usar como baqueta aqui na bateria, não vai dar certo. Eu vou estragar os instrumentos. Pode ser até que você acredite que eu estou com uma baqueta na mão, mas eu estou com uma chave de fenda. Imagina se eu pegar uma chave de fenda e for usar para abrir um pneu de um carro, não vai dar certo. Eu tenho que usar, desculpa, se eu usar uma baqueta, não vai dar certo. Nem uma chave de fenda, na verdade, tem que ser uma chave de boca. Eu acho. Está lá no meu carro, está no porta-mala, já veio com ele, um engenheiro pensou nisso. Deus usou um engenheiro para projetar o carro que eu uso todo dia para vir da minha casa para cá. Ele foi usado por Deus com sabedoria e graça para desenvolver o freio que para o carro para mim não bater. Ele foi usado com Deus por sabedoria para fazer o meu carro ser econômico, para mim botar bem pouquinha gasolina e andar muito, muito, muito e servir a Deus. Deus usou o engenheiro para fazer tudo isso. Amém. E usou o operário que tira o mineral lá da terra e carrega em caminhões e que leva para uma siderúrgica que derrete aquele mineral em ferro e que faz a calota do meu carro. Deus usa as pessoas para o bem. Escuta bem, quando Deus te coloca em algo, faça bem feito, porque você está servindo a Deus quando você trabalha. Você está me entendendo? O trabalho faz parte do plano de Deus para a sua vida e para você ser feliz. E quando eu vou depois fechando essa palavra, você vai entender que a vontade de Deus é estabelecer tudo, restabelecer tudo como era. Terceira coisa, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Gênesis 1, 26. É o que nós citamos antes, mas não lemos. Então ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que são como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva foram criados, eles não precisavam ficar olhando para Deus e perguntando: como é que eu faço para ser parecido com Deus? Eles já nasceram assim. Mas nós que estamos distantes, precisamos procurar estar perto para aprender dele, por causa da queda e do pecado.
Também diz, capítulo 3, versículo 8, você vai ver que Deus passeava todos os dias no jardim, na viração do dia, no final do dia, de tardezinha, todos os dias de tardezinha, Deus vinha à terra para ter comunhão com Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, Deus vinha à terra. Presta atenção, você foi feito à imagem de Deus, para levar essa imagem, para administrar essa terra, para trabalhar, para ter uma família, mas também para ter comunhão com Deus. Tem pessoas que focam só no trabalho, perdem a sua família, e muitas vezes perdem sua alma. Tem pessoas que focam só na família, e talvez nem trabalham direito, e nem buscam a Deus. Tem pessoas que focam só, até às vezes demais, na coisa espiritual, e esquecem da família e do trabalho. Me parece que o equilíbrio está nessas três coisas. Deus quer que você tenha uma vida saudável. Eu estou trazendo essa primeira parte, uma palavra de ensino para você. Essa é a vontade de Deus, que você forme uma família, que você encontre a pessoa que Deus criou para você, e que vocês se amem com um amor profundo e puro que vem de Deus, que se guardem no relacionamento sexual íntimo para depois do casamento, que se unam com fidelidade para o resto da vida, que tenham filhos, que sejam felizes, que haja paz na tua casa, que tu trabalhe, encontre tua profissão, que tu tenha uma profissão em que você possa servir a Deus no teu dia a dia, em tudo que tu faz, e também nas entrelinhas. O Bruno disse, eu vou falar mais sobre servir a Deus no ministério. Eu estou aqui falando sobre servir a Deus fora do ministério. Quando você serve a Deus no seu dia a dia. Uma mãe que lava a louça e que faz o almoço para os filhos, está servindo a Deus, alimentando aquelas crianças. Quando você lava a louça em casa, obedecendo seu pai e sua mãe, você está servindo a Deus, servindo a sua família. E aí o Evangelho fala por você. Uma vez eu ouvi um pregador que disse, falem de Jesus o tempo todo, falem de Jesus em qualquer lugar, falem de Jesus a toda hora, se preciso, até com palavras. Que a sua vida fale de Jesus, que a família que você vai formar, que os seus relacionamentos, que o seu namoro, que a sua vida fale de Jesus o tempo todo. Que o seu trabalho, que o seu estudo, que lá na sua escola, você viva Jesus, emane Jesus, transborde Jesus, que o teu cheiro seja o cheiro de Jesus, e assim você seja a imagem e semelhança de Deus. Daí você vai me dizer, tá Dionísio, tu está falando tudo isso, mas sabe o que eu vejo hoje, se eu abrir o jornal, ou se eu sentar na minha casa, na minha sala? Eu vejo o seguinte, vejo meu pai brigando com a minha mãe, ou eu não tenho mais um pai, porque ele foi embora, ou eles se separaram, ou eu vejo meu irmão me incomodando. Eu vejo o trabalho sendo um peso para minha família. Meu pai disse que se ele pudesse se aposentava hoje. Ninguém quer trabalhar, as pessoas trabalham só porque precisam de dinheiro. Eu vejo até para mim o trabalho como um peso. Eu trabalho só porque tem que trabalhar, eu faço as coisas só porque tem que fazer. E a presença de Deus, talvez no culto de vez em quando eu sinto. Sabe o que aconteceu entre Adão e Eva, criados por Deus nessa perfeição que era o Éden, e nós? Aconteceu um troço terrível chamado pecado. O homem e a mulher, criados nesse ninho de amor que Deus criou, escolheram o pecado. Esses dias eu contei a historinha de Adão e Eva para minha filha tem 3 anos, e ela chama a cobra de minhoca. Ela diz, o que essa minhoca disse? Eu disse, a minhoca falou assim, assim. Mas maçã não é bom de comer? Não, filho, isso não é uma maçã, isso é uma fruta. Eu não sei que fruta era. Eu disse, é uma maçã do mal então. Eu disse, é uma maçã do mal. Mas sabe o que ela me disse? No final da historinha, ela disse assim, que feio que eles fizeram, né, pai? Eu disse, o que você acha dessa minhoca? Ela disse,
essa minhoca é mentirosa. E se você ver ela, o que você vai fazer? Eu pego uma faca e mato. Eu fiquei pensando pelo lado da violência, né? Não posso estimular a violência. Mas a minha filha quer derrotar as obras do diabo. Porque na sua pureza ela sabe que o que aquela serpente ofereceu para Adão e Eva é mal. O que eu disse para ela? Que entrou a tristeza no coração do Adão e da Eva. Que entrou a dor, as brigas. Perguntei para ela, teus coleguinhas brigam no colégio? Ela disse, sim, os meninos fazem coisa feia e vão de castigo. Por que os meninos? O Lucas bateu na minha cabeça, pai. Tem 3 aninhos. Pois é, só fazem isso porque o Adão e a Eva fizeram aquilo. E aí o mal entrou. Teus coleguinhas até querem ser bons, mas quando eles vêm, eles estão fazendo mal. O mal entrou. Uma parede nos separou de Deus. É como se eu colocasse uma muralha aqui e colocasse Deus desse lado e colocasse os seres humanos deste outro lado. Uma muralha nos separou. E aquele princípio onde a família era uma alegria, onde o trabalho era uma alegria, onde a presença de Deus era uma alegria, e tudo era tranquilo, e tudo era natural, e a presença de Deus fluía em tudo, acabou. A família virou um fardo. O trabalho virou um fardo. A presença de Deus nem se sabia o que era. E aí a desgraça entrou na humanidade. A desgraça do pecado nos afastou de Deus. E se você for sincero, você vai olhar para sua família e você vai ver, o pecado está na minha família. Ah, cara, o pecado está na minha casa. O pecado está na minha escola. O pecado está no lugar que eu trabalho, o pecado está na minha rua. Mas se você for sincero mesmo, você vai olhar para o seu coração e vai dizer, o pecado está em mim. Que nem Paulo disse, desgraçado o homem que eu sou. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não desejo eu acabo fazendo. O pecado habita em mim e me domina. Desgraçado o homem que sou, disse Paulo. Algo estragou aquilo que era perfeito, que era o plano inicial de Deus. Aquela criação se perdeu. O mundo está perdido. Você já ouviu essa frase? Está mesmo. Aquela criação está perdida. Aquelas criaturas não deram certo. Deus criou algo e viu que era muito bom, mas nós conseguimos estragar isso. Tudo foi indo para um caminho cada vez pior. Adão e Eva tiveram 2 filhos, e os 2 primeiros, um matou o outro. Olha a desgraça. Caim matou Abel. Um mal. O trabalho virou um fardo. A família virou uma confusão. As pessoas trocaram o bem pelo mal. Quem sabe você olhe para você mesmo, você se sinta vazio. A presença de Deus deixou de habitar naturalmente em nós. Algo nos separava de Deus. Algo terrível, uma muralha. Algo intransponível para nós. Aquela criatura deu errado. Você já ouviu aquele versículo? Que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na tradução feita na King James diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquela criação deu errado, mas através de Jesus, Deus estava querendo fazer uma nova criação. Só que para ter algo novo, precisa o velho morrer. E aí foi o que o Gessler pregou hoje. Nós precisamos morrer no batismo. Nós precisamos morrer no arrependimento. E aí Cristo nasce em nós. Sabe que durante esse tempo todo, entre Adão e Jesus, se passaram, a gente acredita, em torno de 4.000 anos. Entre Adão ter pecado e Jesus ter vindo, de 4 a 5.000 anos. Daí você vai me dizer,
Dionísio, e o que Deus fez nesse tempo? Deus deixou as pessoas viverem assim, de qualquer jeito? Não. Em todos os tempos Deus enviou profetas, pregadores, homens que anunciavam a vontade dele, para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas se voltassem para Deus. Um deles foi Noé, que pregou pregando a arca, e construiu um monumento gigante que dizia: vai chover nesse deserto. E as pessoas riam dele, mas a sua família teve coragem e entrou dentro da arca, e foi salva do dilúvio. Deus enviou Abraão, Isaac, Jacó. Deus enviou pessoas, e foi enviando outras e outras, mas ninguém acreditava. E no final, há 2000 anos, Deus enviou Jesus, o seu próprio Filho, que veio a essa terra e viveu sem pecado, e morreu pelos nossos pecados. Mas sabe, na época de Moisés, Deus deu um sinal maravilhoso, de que queria estabelecer a sua bondade no meio dos seres humanos. E esse sinal se deu quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Vocês conhecem essa história, né? E aí levou o povo pelo deserto até a terra prometida. E nesse caminho do deserto, Deus disse: olha, eu vou botar minha presença no meio de vocês. Escuta, sabe aquela comunhão que tinha acabado? Deus disse: agora, de alguma forma, eu vou botar a minha presença no meio de vocês. Só que vocês são pecadores. Vocês não podem tocar na minha presença, porque se vocês tocarem na minha presença, vocês vão morrer, porque o pecado e a presença de Deus não combinam. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar para ti, Moisés, uma inteligência. Tu vai construir um templo para mim, um tabernáculo feito de tenda, e dentro desse templo eu vou colocar minha presença. E daí Deus mandou construir o templo, o tabernáculo no deserto. E ele tinha um portão, e nesse portão depois você entrava e tinha um pátio, e ali todos podiam entrar para orar e falar com Deus. Preste bem atenção nisso. Havia um pátio que todos podiam entrar. Depois desse pátio havia uma porta, e ali era a tenda, aonde estavam os objetos santos. E o nome daquele lugar era Lugar Santo. Ali o povo normal não podia entrar, mas ali os sacerdotes podiam entrar. E dentro dessa tenda havia um outro lugar, chamado Lugar Santo dos Santos. E nesse lugar, Deus disse ali: ninguém vai entrar. Só um homem, uma vez por ano, vai poder entrar nesse lugar, o sumo sacerdote. E ele vai entrar carregando um balde cheio de sangue de animais que morreram pelos pecados de vocês. E se ele tiver algum pecado, ele vai morrer. Porque ali naquele lugar, chamado Santo dos Santos, eu vou colocar a minha presença. O meu Espírito vai estar ali, e vai tomar esse lugar. E esse lugar cheio do meu Espírito, ninguém pode chegar, porque vocês são pecadores. Então as pessoas podiam chegar no pátio e adorar a Deus, e orar a Deus, e pedir algo a Deus. Alguns homens consagrados podiam entrar no lugar santo, e ali fazer oferendas e adorar a Deus. Mas praticamente ninguém podia entrar no lugar santo dos santos, porque o nosso pecado nos separava de Deus. E aqui eu trouxe um negócio, pedi para o Gessler trazer um cobertor que a gente dá para os moradores de rua. Eu não vou cobrir ninguém aqui, mas olhem esse cobertor. Se vocês olharem ele assim, ele vai ter mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros de espessura, juntando todas essas camadas. Aquele lugar chamado Santo dos Santos, ele tinha uma cortina chamada véu, e essa cortina separava ele do resto do templo. Era uma cortina que tinha 12 metros de altura, uns 6 metros de largura,
e a sua espessura era de 12 centímetros. Ou seja, mais ou menos 3 vezes mais grosso que esse cobertor. Imagine um tecido com 12 centímetros de largura, 3 vezes esse cobertor. Eu teria que dobrá-lo 3 vezes para você entender a espessura. Mais ou menos isso aqui. Essa era a grossura do véu que separava. E por que Deus mandou fazer um véu tão grosso? Porque a presença de Deus era tão forte, era tão poderosa, que se um vento batesse e aquela cortina se levantasse por acaso, ou alguém tropeçasse e caísse sobre ela, e aquela luz que havia lá dentro saísse, iria matar a pessoa, por causa dos seus pecados. Então havia um véu de 12 centímetros de espessura, muito grosso. E esse véu fazia separação entre a presença gloriosa de Deus, aquele vento que soprou lá na criação, que encheu Adão e a Eva, e os mortais pecadores. Mas eu quero te contar uma notícia que vai estremecer a tua vida. Aleluia. Está em Mateus capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Eu estou terminando. Aleluia. Há tanto a ser dito sobre Deus. Mateus 27, 50. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Esse aqui é quando Jesus está na cruz. E ele, depois de sofrer 6 horas pendurado na cruz, ele então morre. Entrega o seu espírito. Ele dá o último suspiro e sai o espírito que estava nele. E olha o que acontece então. Versículo 27. Próximo versículo. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Estremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eu poderia pegar 10 jovens, 20, 30, 40, e pedir para vocês tentarem rasgar esse cobertor. Se eu tivesse mais tempo, eu ia pedir para vocês puxarem. Há um historiador chamado Flávio Josefo, que conta que uma vez, quando trocaram esse tecido no templo, tentaram testar se dava para rasgá-lo, e botaram 4 ou 5 cavalos de cada lado puxando, e não foi possível rasgar o tecido. Preste atenção, era um tecido tão grosso, tão grosso, tão grosso, tão forte, tão rígido, mas Deus, pelo seu poder, rasgou ele de cima a baixo, quando Jesus morreu na cruz. Se fosse de baixo para cima, alguém poderia dizer: foi um homem que foi lá e puxou. Botaram 2 homens, 20 homens, 100 homens. Mas ele tinha 12 metros de altura, e o tecido começou a se rasgar de cima e foi descendo até embaixo. Eu não sei calcular a força, eu não sou engenheiro, eu não entendo dessas coisas, mas eu acredito que alguns milhões de toneladas seriam necessárias para puxar e rasgar esse tecido. O que eu quero te dizer nessa tarde, presta atenção: Deus empregou muita força para que você e eu pudéssemos ter o Espírito Santo. Porque nesse dia, quando o véu se rasgou, lá de dentro daquele véu soprou novamente o vento de Deus, soprou o Espírito de Deus sobre a face da terra, como Jesus já tinha feito, e o próprio Bruno leu antes. Jesus soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Quando nós falamos do impacto, quando nós criamos esse evento, nós queremos que Deus quer fazer um impacto na tua vida. Deus quer agir com um poder grande, com algo muito forte. E nessa tarde eu quero te dizer que já é quase noite. O mesmo poder que operou sobre aquele véu, o mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus dos mortos, o mesmo poder que criou o céu e a terra, é o poder do Espírito Santo que está aqui hoje. Esse Espírito quer te encher, para que tu seja uma nova criatura, uma nova criação, e você passe a ter alegria na sua vida.
você passe a ter a presença de Deus, você forme uma família abençoada, você tenha filhos abençoados, você tenha um trabalho que você tenha satisfação, que você sirva a Deus, você seja a imagem e semelhança de Deus. Mas o meu convite hoje é: não fica só no pátio do templo, não te contenta entrar no lugar santo, experimenta o Santo dos Santos. Deus quer te levar para mais perto dele. Isso daria uma outra palavra. Tem gente que se contenta em ficar lá fora, tem gente que se contenta em entrar um pouco mais, mas tem gente que só se contenta com a presença gloriosa de Deus. Nessa tarde você quer isso? Fecha os teus olhos, quero orar por ti. Deus, tu conhece a história de cada um que está aqui. Tu conhece a família desse menino, dessa menina. Tu sabe a história dele. Tu sabe a história dela. Quem sabe esse jovem ainda se sente distante de ti. Mas nessa tarde nós contamos a boa notícia de que não há mais barreira que nos separa de ti. O véu se rasgou de cima a baixo, e assim as maldições do pecado foram rasgadas. As maldições sobre as famílias foram rasgadas. As maldições sobre o trabalho penoso foram rasgadas. As maldições que nos levavam à morte foram rasgadas. E a tua vontade hoje é nos fazer uma nova criação, nos levar de novo à comunhão contigo, nos levar ao lugar santo dos santos, onde a tua presença está nos tomando. Deus, é a tua presença que faz a diferença. É a tua presença. É a tua presença. A tua presença vence o medo. A tua presença tira, Senhor, a depressão, sentimento de suicídio, desejo de morte. A tua presença é suficiente para destruir essas obras do pecado. A tua presença é suficiente para aniquilar as obras do diabo, do mentiroso, para destruir essas mentiras. A tua presença é suficiente para nos fazermos crer e viver os milagres do dia a dia. A tua presença nos faz sentirmos amados. A tua presença nos faz aptos para te servir, para ser a tua imagem e semelhança por onde andarmos. A tua presença nos tira de nós mesmos. A tua presença muda a nossa história. A tua presença desfaz a obra do Adão e da Eva. Senhor, nessa tarde eu peço que a tua presença tome o coração desse garoto, dessa garota. Tome a casa dele, a casa dela. Oh Deus, eu profetizo que na vida desse jovem vai se cumprir os teus planos lá do início para Adão e Eva. Eu profetizo, Deus, que ele vai ser cheio de ti, cheio de ti. Vai ser a tua imagem e semelhança. Vai amar como tu amou. Vai ser puro como tu és. Vai trabalhar com vigor e força te servindo. Oh Deus, vai falar as tuas palavras, vai governar esse mundo com teu poder. Oh Deus, a tua vontade vai se fazer manifesta na vida desse jovem. A tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Salva esse jovem. Tira ele das trevas, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece, nessa tarde, te derrama sobre esse jovem. Perdoa os seus pecados. Aquele que está no erro, que está afastado, vem Deus com teu amor perdoando nessa tarde. Vem com teu amor perdoando. Nós profetizamos o Vale dos Sinos cheio do amor de Deus. Nós profetizamos as escolas tomadas pelo amor de Deus, as universidades tomadas pelo amor de Deus. Oh, a empresa que tu trabalha tomada pelo amor de Deus. A tua casa, o teu pai, a tua mãe, tomados pelo amor de Deus.
Profetizamos esse espírito de alcoolismo saindo da tua família. Profetizamos o espírito de mentira saindo da tua casa, de contenda. Espírito de miséria indo embora da tua vida. O espírito de medo, de depressão saindo da tua vida. Profetizamos cura sobre ti. Hoje é o dia. Eu quero fazer um convite para você, jovem. O véu se rasgou, entra para dentro do Santo dos Santos agora. Se você quer mais da presença de Deus, pode vir aqui à frente. Se quiser se prostrar, venha. Oh, desfrute da presença de Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Quem sabe você se sente distante. Deus está dizendo: eu te aproximo de mim hoje por amor. Eu te aproximo, vem mais perto de mim. Se você quer uma restauração de Deus na tua vida, quem sabe uma restauração de Deus na tua família, venha. Feche os teus olhos. Esquece todo mundo agora. Esquece o jovem que está do teu lado. Desfruta do sopro de Deus agora sobre ti. O sopro de Deus agora sobre ti. O sopro do Espírito Santo sobre ti. Desfruta da luz de Deus iluminando a tua vida. O véu se rasgou. Nada mais te separa do amor de Deus. Nada mais te separa. Bruno, vem aqui. Oh, nada mais te separa do amor de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem tomando esse garoto. Vem tomando essa menina. Vem tomando esse jovem, Senhor. Sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus. Onde abundou o pecado, agora superabunda o teu amor, o teu perdão, a tua graça. Toca Deus, toca Deus, toca Deus. Oh, a tristeza vai embora agora, em nome de Jesus. A depressão vai embora agora. As mentiras do diabo vão embora agora. Aquilo que dizia que você não merece o amor de Deus, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Há uma vida de Deus agora. Oh, há uma vida de Deus agora. Invocamos a tua presença, Senhor, na vida de cada jovem, adolescente aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, os desafios, as lutas, Deus. Tu conheces a situação de cada jovem aqui, Deus. Nós oramos, Senhor, por um tempo novo na vida de cada um, Senhor. Aviva o coração, Deus. Desperta uma chama, Deus. Desperta esses jovens para orar à madrugada, Senhor. Desperta esses jovens para amar os perdidos, Senhor. Desperta esses jovens, Deus, para ser luz na sua casa, Deus. Às vezes, Deus, esse jovem não teve amor do pai, não teve amor da mãe. Quem sabe vem de uma família, Deus, destruída, Pai. Tu és o nosso pai, Tu és a nossa mãe, Deus. Tu és aquele que nunca nos desampara, Senhor. Por mais que um pai e uma mãe se esqueçam de seus filhos, Tu nunca vai nos deixar, Deus. Ministra o Teu amor neste lugar, Senhor. Ministra o Teu amor neste lugar, Deus. Ministra o Teu amor, Senhor, o Teu toque, Deus. Nós oramos, Senhor, por aqueles jovens que estão sofrendo, Pai. Aqueles jovens que estão presos, de repente, nos vícios, Pai. Quem sabe o diabo tem colocado uma condenação no teu coração, jovem. Quem sabe, menina, tu tem sofrido escondida. Quem sabe tu pensa que está sozinha, que ninguém te vê. Quem sabe na tua casa, quando tu está chorando, tu acha que ninguém está vendo. Tu acha que não tem saída. Jesus, Ele manda te dizer que Ele te vê. Ele manda te dizer que Ele não está com os olhos fechados. Ele conhece a tua dor. Nós oramos, Senhor, por a vida de cada um aqui, Senhor. Nós cremos, Senhor, no derramar do Teu Espírito Santo, Pai. Como foi no Pentecostes, Senhor.
que Tu incendiou aquela casa, aqueles irmãos, aqueles corações com a Tua presença, Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Não tira as Tuas mãos de nós, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Deus. Levanta, faz desses jovens um exército, Pai. Um exército de homens e mulheres, de jovens e adolescentes que Te amam, que querem mais de Ti, Deus. Assim como Deus, Paulo orou, Senhor, e através da imposição de mãos, Timóteo foi abençoado com dons, com talentos, com graça. Que seja assim nesta tarde, Deus. Que a imposição de mãos de cada irmão aqui, de cada líder, de cada obreiro, Deus, seja manifestado os Teus dons, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu Espírito, da Tua vida, Deus. Usa eles para a Tua glória, Espírito de Deus. Visita, Deus, sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Deus. Sopra neste lugar. Jovem, se tu fala em línguas estranhas, começa a falar em línguas estranhas aí no teu lugar. Começa a manifestar os dons de Deus. Começa a falar em línguas. Orecera labarabarabaresura labarachere aralabá. Recere canta labarasura labarasiria lamarecere adoná. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Muda a realidade financeira da vida desses jovens, Pai. Tu és o autor do nosso trabalho, Pai. Capacita os jovens aqui na sua profissão, Deus. Capacita os jovens na sua faculdade, Deus. Na sua vida financeira, Deus. Quem sabe essa menina, esse menino vem de uma situação difícil, Pai. Dificuldade financeira na sua casa, Deus. Tu és poderoso para restaurar, Deus. Tu és poderoso para capacitar, Deus. Tu és poderoso para abrir os céus, Deus. Derramar bênçãos sem medidas, Deus. Tu és poderoso para dar uma ideia, para abrir um negócio. Tu podes fazer, Deus. Nós cremos em Ti, Pai. E nós queremos ver mais, Deus. Queremos ver mais, Deus. Faz arder uma chama em nosso coração, Pai. Faz arder uma chama em nosso coração, Deus. Amor pelos perdidos, Pai. Não nos deixa ter um coração indiferente, Deus. Não nos deixa ter um coração indiferente, Deus. Não nos deixa ter um coração que não vê o sofrimento do nosso próximo, Deus. Mas que haja amor, Deus. Que haja amor em todas as nossas atitudes, Deus. Que haja amor, Deus. Mesmo amor que Jesus teve por nós quando se entregou naquela cruz. Derrama do Teu amor sobre nós, Pai. Derrama do Teu amor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita-nos nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, continua orando. Começa a orar pela vida do jovem que está do teu lado. Começa a dizer: Deus, abençoa a vida do meu irmão. Abençoa a vida da minha irmã. Jovens, Deus colocou algo no meu coração. Feche teus olhos. Deus está me falando que nessa tarde Ele está quebrando mentiras na tua vida. Quem sabe o diabo disse que tu nunca ia ter uma família. Quem sabe você estava se sentindo tão pequeno que você estava caindo nas tentações por medo de ficar sozinho. Deus quer curar sentimentos nessa tarde. Você não precisa mais ter o sentimento de solidão. Menina, presta atenção. Quem sabe você tem se sentido sozinha. Quem sabe você tem se sentido não amada. E aí o diabo tem enviado pessoas para te falar palavras que parecem doces, mas que por trás são veneno. Oh, rapaz. Quem sabe o diabo tem te apresentado o que é mais fácil, que é o caminho da pornografia, da impureza. Nessa tarde Deus quer limpar a tua vida. Oh, quem sabe você tem ido pelo caminho errado, mas Deus quer hoje mudar a tua história. Deus quer hoje mudar a tua história. Eu queria pedir que todos vocês ficassem em pé. Todos os jovens que estão aqui na frente, os que estão lá atrás viessem juntos.
chegassem bem perto. Nós queremos orar com todos vocês juntos. Cheguem bem perto, cheguem mais perto aqui. Nós queremos orar por vocês todos. Mas em especial eu quero pedir que se alguém tem se sentido sozinho nesses dias, ou tem sentido um ataque do diabo na sua vida nessa área, chegasse bem perto aqui. Bem perto aqui. Se alguém tem sentido um ataque do diabo nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, vem bem pertinho aqui. Nós queremos orar por ti. Quem sabe você tem sentido até desejo de tirar sua própria vida. Quem sabe você tem sentido solidão. Quem sabe você tem medo. Chega bem pertinho aqui, nós queremos orar por ti. Deus está aqui. Feche teus olhos. Declaramos o teu poder, Senhor, sobre a vida desses jovens. Tomamos autoridade sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós desfazemos agora as obras do diabo. Satanás, escuta bem. A partir de agora tu não tem mais poder sobre a vida desse jovem. Eu tomo autoridade sobre ele agora, e eu desligo as tuas obras das trevas. Espírito mentiroso, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de sensualidade, de impureza, fora agora, fora agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, escuta bem, solta a vida desse jovem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de solidão, de medo, sai da vida desse jovem. Ministramos saúde de Deus, vida de Deus, paz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos a tua vida livre agora, livre agora. Pensamentos obsessivos vão embora. Escuta bem, você de noite queria pensar em coisas boas e ficava pensando só em coisas ruins. É com você que eu estou falando agora. Deus está dizendo que vai tirar esse pensamento de ti agora. Você está pensando num jovem que você não deve pensar. Você está pensando em algo que você não deve pensar. Quem sabe você tem pensado em tirar a vida de alguém. Escuta bem, Deus está te curando agora. Espírito maligno que prende a mente desse jovem, escuta bem, eu te dou uma ordem. Solta ele agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te dou uma ordem, que haja através do suicídio. Solta esse jovem, solta a mente desse jovem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ministramos a saúde de Deus sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos. Senhor, eu ministro a tua companhia no coração dessa jovem, a tua companhia no coração desse garoto. Oh Deus, dá força a esse menino quando chegar de noite, ou quando for ao banheiro, ou quando pegar o celular, para desviar daquilo que não te agrada. Dá força a essa menina para fugir do que não te agrada na internet, no celular. Dá força a esse jovem para dizer não ao pecado. Dá força, dá a tua presença, porque a tua presença destrói os efeitos do pecado. Vem Deus, ministra o teu amor, ministra a tua paz agora. Vem uma paz de Deus sobre ti, jovem. Você que não conseguia dormir à noite, você vai dormir à noite a partir de hoje. Ministra a paz de Deus sobre ti. Você que tinha medo do futuro, se ia ter um trabalho, se ia ter uma família, Deus tira esse medo hoje de ti. Ele diz: eu estou reconstruindo meus planos na tua vida. Confia em mim, entrega o teu caminho a mim, confia em mim, e o mais eu farei. Oh, esteja atento a mim, diz o Senhor. Menino, escuta bem, Deus está dizendo: não é os teus olhos que vão escolher a menina certa. Menina, Deus está falando, não é o teu coração que vai escolher a pessoa certa. Eu já tenho a pessoa perfeita para ti. Espera em mim, espera em mim. Oh Deus, toma esse garoto. Abençoa o futuro profissional desse jovem, Senhor. Que ele escolha uma profissão conforme te agrada, não só para ganhar dinheiro, mas algo que seja bom, agradável, útil a ti, e dentro daquilo que tu escolheu ele desde antes de nascer para ser. Profetizamos jovens que vão fazer a diferença na sociedade,
Deus, toca. Usa esse jovem como professor, Senhor, para mudar a vida dos seus alunos. Usa esse jovem como enfermeiro, Senhor, para levar o teu amor aos doentes. Usa esse jovem como médico, Senhor, para ser a tua mão, tocando, curando, agindo. Usa esse jovem, Senhor, como dentista. Oh Deus, na área da saúde, em todas as áreas. Usa esse jovem, Senhor, na indústria, Senhor, no comércio, onde tu colocar ele, Deus. Usa ele, Deus. Se ele for um patrão, que ele ame os seus empregados. Se ele for um empregado, que ele honre e ame o seu patrão. Oh Deus, o jovem que tu vai levantar aqui para ser, quem sabe, prefeito, vereador, governador, quem sabe juiz, quem sabe, Senhor, uma autoridade nesse país. Usa ele para limpar esse país, Senhor. Usa ela para limpar esse país, Senhor. Levanta jovens que vão fazer a diferença no mundo, Deus, e que não vão ter vergonha de levantar a voz e pregar o teu evangelho por onde passarem. Levanta essa geração, Senhor, que não vai ter vergonha, Senhor, de falar: eu sou cristão, eu tenho Jesus, eu quero orar por ti, posso orar por ti. Oh Deus, levanta jovens com coragem, com ousadia, com coração, que te sirvam, Senhor, não só na plataforma pregando e cantando, mas te sirvam por onde passarem, te sirvam estendendo a mão. Oh, Deus está me falando algo. Nós queremos orar por vocês, para que Deus distribua dons entre vocês. Chega mais pertinho, dá a mão, pode botar a mão no ombro do jovem que está do teu lado. Cheguem bem pertinhos. Vou pedir que os obreiros todos fiquem na volta. Vamos abraçar esses jovens. Cheguem mais perto. Vamos chegar bem pertinho. Bem pertinho, pode vir mais perto. Junta uma fileira com a outra, pode chegar mais. Olha que galera que tem aqui. Deus, como esses jovens vão te servir se eles não tiverem as ferramentas? Mas tu tens as ferramentas, Deus, que são os dons. Agora, Senhor, eu peço, dá dons aos jovens. Dá dons aos jovens, Senhor. Dá a palavra de conhecimento aos jovens, Senhor. Que ao chegar diante de alguém, tu mostre a eles o que está oculto. Dá a palavra de profecia. Dá a palavra de conhecimento, Senhor. Dá a palavra de sabedoria. Dá o dom de orar, Senhor, pelos enfermos e eles serem curados. Dá o dom da cura, dons de milagres, dom da pregação, dom de ensino da palavra. Dá os dons, Senhor. Dá os dons, Senhor. Dá o dom de servir ao próximo. Dá o dom, dá o dom, dá o dom. Ah, Deus, para ministrar o louvor, para ministrar a palavra. Dá os dons, Senhor, aos jovens. Dá os dons aos jovens. Dá os dons aos jovens. Dá os dons aos jovens, Senhor. Dá dons a esses jovens, Senhor, para quando chegarem em sua casa. E eu peço agora o maior dom de todos, tomando a vida deles. O maior dom de todos, o dom do amor. 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 Amor para perdoar teu pai. Amor para abraçar tua mãe. Amor para perdoar teus colegas. Amor, 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 amor. Amor é o dom de Deus. Deus está te dando dons. Se os obreiros quiserem orar para alguns jovens que sentirem, podem orar. Deus está fazendo coisas tremendas. Deus está dando dons. Os caminhos de beleza, descobri onde te encontrar. Descobri onde te encontrar.
Obrigado, Jesus. Tua presença, o Santo dos Santos está aqui. Estamos dentro do Santo dos Santos. O véu já se rasgou. Nada nos separa de ti, Senhor. O impacto da cruz derrubou a muralha que nos separava de ti. E hoje estamos sendo impactados pela tua presença. Deus está te levantando. Tu sabe o que Deus está fazendo. Confia no que o Senhor está fazendo. Confia nele. Sentimentos são confusos, mas Deus te dá direção. Deus te dá direção. Não pense nisso, o que Ele está fazendo. Deus está fazendo coisas. Obrigado, Senhor, porque o medo foi embora. E porque olhamos confiantes para ti nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque tu curou em nosso meio hoje. Porque tu estás no nosso meio. Porque tu libertou, tu salvou. E porque tu está distribuindo teus dons para nós sermos úteis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te aplaudimos. Aplauda Cristo. Não tem como descrever o Santo dos Santos. Não tem como descrever a presença de Deus. Ele é tudo o que nós precisamos. Nós nunca devíamos ter saído dela, mas nós retornamos. Eu quero que ela nos inunde cada vez mais. Eu quero que a minha vida seja inundada pela presença de Deus. Amém? Eu profetizo uma redoma de Deus à tua volta. E a presença dele por onde tu andar. Escuta, tem animais, tem peixes que são tirados do aquário, do rio, do mar. Mas para eles continuarem vivos tem que ter água. E aí você coloca eles num aquário. E você pode levar eles por onde você quiser. Você vai estar lá num lugar de trevas, escuta bem. Mas vai ter como que um aquário de Deus à tua volta com a presença dele. A água dele, a presença dele te envolvendo. A presença de Deus é a coisa mais importante do mundo. Nós somos criados para viver nela. Nós precisamos dela. E como é bom estar nela. Tem dias que ela nos faz chorar, tem dias que ela nos faz sorrir. Tem dias que ela nos aquieta e faz ficar bem quietinho. E tem dias que ela nos faz agir e não nos calar. Mas ela nos guia, né, Valdir? Para caminhos que a gente não imaginava. Eu olho para vocês, eu vejo um amor de Deus. Um amor de Deus tão grande, tão grande, tão grande. Eu queria que tu se visse de fora hoje. Tu se enxergasse de fora. Tu ia enxergar a redoma que Deus está construindo à tua volta, para te proteger e para te envolver. Nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, eu vou estar à tua volta te guardando. Amém? Cara, Deus está contigo, meu. E não é pouca coisa, é um poder tão forte que rasgou aquele negócio, que move as estrelas, que mantém o planeta girando a sei lá que velocidade, a milhões de quilômetros. É esse poder que quer operar em ti todos os dias.